Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai mergulhar fundo no pensamento de uma figura assim absolutamente central para entender a sociedade e, claro, o direito, Émile Durkheim. Vamos juntos descobrir como é que as ideias dele simplesmente revolucionaram o jeito como a gente enxerga as regras que nos governam. Bom dia a todos. Eu sou o professor Maximilian Steiger e é um prazer estar aqui de novo para a gente explorar essas ideias que são, de fato, fundamentais. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender qual era a grande missão de Durkheim. Depois, a gente vai decifrar o conceito mais famoso dele, o fato social. Na sequência, vamos ver como ele enxergava a sociedade como um organismo vivo. E para provar o ponto dele, vamos analisar um estudo de caso surpreendente, o suicídio. E claro, no final, a gente amarra tudo isso mostrando o legado dessas ideias para o direito. Preparados? Então vamos lá! Muito bem, vamos começar pelo começo. Para a gente entender Durkheim, a primeira coisa é sacar o que ele queria alcançar. Ele tinha uma missão muito, mas muito clara. Pense no contexto. Final do século XIX. A sociologia ainda era vista com desconfiança, não tinha um lugar definido. Aí vem o Durkheim, e na sua obra-prima As Regras do Método Sociológico, de 1895, ele basicamente bate na mesa e diz: chega, sociologia não é um braço da filosofia, nem da psicologia. É uma ciência. E como toda ciência que se preze, ela precisava de duas coisas: um objeto de estudo que fosse só dela e um método rigoroso para investigar esse objeto. E qual seria, então, esse objeto de estudo tão único da sociologia? Para Durkheim, a resposta era uma só: o fato social. É aqui que a genialidade do pensamento dele realmente começa a aparecer. Agora, vamos olhar com calma para a própria definição do mestre. Prestem muita atenção nas palavras-chave aqui: maneira de fazer e, principalmente, coerção exterior. O que isso quer dizer? Que um fato social não é algo que a gente inventa na nossa cabeça. Ele já existe fora da gente, na sociedade, e ele nos pressiona, nos molda, mesmo que a gente não perceba. Então, para ficar bem claro, a gente pode resumir em 3 características básicas. Primeiro, a exterioridade. Pensa na língua que a gente fala, no dinheiro que a gente usa. Nós não inventamos isso, já estava tudo aí quando a gente nasceu. Segundo, a coercibilidade. Tente sair por aí quebrando uma lei importante ou violando um costume muito forte. O que acontece? Vem uma sanção, seja ela legal ou social. É a sociedade exercendo sua força. E terceiro, a generalidade. Não é algo que acontece com uma ou duas pessoas isoladas, mas que é comum a todo o grupo, ou pelo menos a grande maioria. E para não ter perigo de confundir, é fundamental a gente saber diferenciar um fato social de um simples modismo. Uma cerimônia de funeral, por exemplo, ela tem um peso moral, uma estrutura, raízes profundas na nossa cultura. É um fato social poderoso. Agora, a moda de usar um certo tipo de chapéu. Isso é um costume passageiro, que pode sumir na próxima estação. A grande diferença está na força, na permanência e no caráter moral dessa maneira de fazer. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é o fato social, vamos ver como Durkheim imaginava a sociedade funcionando. E para isso, ele usou uma analogia fantástica. Essa é a alma do funcionalismo. A ideia de que a sociedade se parece muito com um corpo vivo. Não é só um amontoado de indivíduos. É um sistema complexo, integrado, em que cada pecinha tem uma função específica para manter o todo funcionando bem, em equilíbrio. Vamos detalhar um pouco mais essa analogia. O corpo, obviamente, é a sociedade. E os órgãos? Bem, os órgãos são as nossas instituições sociais. A família, a escola, o Estado e, o que é crucial para nós, o direito. Nenhum desses órgãos existe por acaso. Cada um tem uma função vital. A família nos socializa, o Estado organiza a vida em comum e o direito regula as relações. Se um desses órgãos falha, o corpo todo adoece. Simples assim. Ok, eu sei que tudo isso pode parecer um pouco teórico, né? E é por isso que Durkheim fez algo que, para a época, foi absolutamente genial. Ele pegou todo o seu método e aplicou a um dos atos mais íntimos e aparentemente individuais que existem, só para provar que sua teoria funcionava na prática. E essa é a grande pergunta que ele jogou na mesa. Parece até um contrassenso, não é verdade? Como que algo que acontece no silêncio da mente de uma única pessoa pode ser explicado pela sociedade? Essa era a grande aposta de Durkheim. E nas palavras dele mesmo, a gente vê que a escolha foi totalmente estratégica. Se ele conseguisse provar que existiam padrões, leis sociais, por trás de um ato como o suicídio, ele provaria de uma vez por todas que a sociologia era uma ciência de verdade, capaz de enxergar coisas que a psicologia sozinha não via. E o que ele encontrou quando mergulhou nos dados da época? Padrões. Padrões impressionantes e consistentes.
Ele percebeu que as taxas de suicídio eram regularmente mais altas entre os solteiros do que entre os casados. Eram mais altas em famílias pequenas do que em famílias grandes. Variavam até de acordo com a afiliação religiosa. O que tudo isso tem em comum? O nível de integração do indivíduo na sociedade. E aqui está o pulo do gato. Durkheim não estava negando a dor psicológica de ninguém, de forma alguma. O que ele argumentou é que essa dor, muitas vezes, era um sintoma de um problema social mais profundo. A causa real estava na fragilidade dos laços sociais. A solidão, o isolamento, a sensação de não pertencer. Esses eram os verdadeiros fatores de risco. Portanto, o suicídio também era um fato social. Certo. Agora vamos finalmente conectar todos esses pontos com o nosso campo de estudo. De que forma essa visão toda de Durkheim impacta a nossa maneira de entender o direito? Se a gente parar para pensar, o direito é o exemplo perfeito de um fato social. Ele é exterior. Nenhum de nós aqui inventou o Código Penal. Ele é coercitivo. Se alguém descumpre a lei, o Estado vai lá e aplica uma sanção. E ele é geral. Em tese, se aplica a todos os membros da sociedade. Voltando àquela analogia do organismo, o direito é um órgão vital, essencial para regular as interações e manter a coesão do corpo social. É talvez a manifestação mais clara da força da sociedade sobre nós. E para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação no ar para refletirmos. Se Durkheim estiver certo e o direito é essa força tão poderosa e externa que nos molda, qual é o espaço que sobra para a nossa liberdade, para a nossa consciência individual na hora de criar ou de transformar as leis? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.